Olá e boas-vindas a mais uma das nossas imersões. Hoje o foco na nossa conversa é desvendar, a anatomia de um aparato de controle estatal. Como uma máquina gigantesca de repressão consegue ser montada do zero, né? Sim, engolindo uma sociedade inteira durante tempos de crise bem profunda. E o nosso mapa para essa jornada de hoje é um trecho de uma obra histórica bem densa e reveladora chamada O Livro Negro do Comunismo. Crimes, Terror e Repressão, escrita pelo historiador Stéphane Courtois junto com outros pesquisadores. Exato, mas antes da gente mergulhar nos detalhes, acho que vale a pena fazermos um alinhamento super importante com quem nos ouve. Fundamental. Nosso papel aqui hoje não é julgar ideologia ou tomar partido, sabe? A gente não vai entrar em debates políticos de esquerda ou direita. A ideia é abrir este livro, olhar para os documentos da época e entender de forma muito objetiva o passo a passo. Mostrar como o poder absoluto se constrói na prática mesmo. Isso, usando estritamente os fatos e as citações que os autores reuniram no texto, estou bem curiosa para desvendar isso. E esse distanciamento é o que torna a análise tão rica para quem acompanha a discussão. Porque, no fundo, independentemente do nível de conhecimento que se tenha sobre a Revolução Russa, o que vamos detalhar aqui é um estudo de caso sobre a fragilidade das estruturas sociais. A fragilidade de tudo que mantém a sociedade funcionando de forma minimamente civilizada. Exatamente. É a chance de observar no microscópio como instituições com poderes quase divinos sobre a vida e a morte nascem do mais puro caos. E como, aos poucos, aquele improviso que é justificado por uma emergência acaba substituindo todo o sistema legal. Uma dinâmica totalmente atemporal. Sim, uma visão clara sobre o perigo dos vácuos de poder. Então vamos começar pintando o cenário, porque o pano de fundo é essencial para entender o que vem a seguir. Claro. O ano é 1917, estamos no final do ano, em Petrogrado, que na época era o coração político do antigo Império Russo. O centro de tudo. Isso. Os bolcheviques tinham acabado de tomar o poder e, assim, a imagem que a fonte nos traz não é a de uma transição organizada e limpa. Muito longe disso, é um caos absoluto. A cidade estava sendo estrangulada por uma fome severa, sem instituições funcionando direito. O que toma conta das ruas é a justiça feita com as próprias mãos. Temos destacamentos das guardas vermelhas e soldados agindo por conta própria. Muitas vezes protegidos só por um pedaço de papel rabiscado por um suposto comissário, né? E usando isso para extorquir e pilhar. Totalmente sem controle. E o que é fascinante é a escala dessa anarquia. O texto menciona que centenas de pessoas eram arrastadas para comissões improvisadas por motivos bizarros. Tipo o quê? Motivos que iam desde pilhagem e especulação até estarem simplesmente embriagadas na rua, ou por terem a aparência de pertencerem a uma classe hostil. Nossa, tem relatos de uma onda incontrolável de roubos também, não é? Sim, inclusive saques generalizados àquelas famosas adegas de vinho do Palácio de Inverno. Era o colapso completo da ordem pública. Diante de uma loucura dessas, me vem a pergunta de onde vem tanta violência espalhada de repente. Era puramente uma questão política da Revolução? O que a análise dos autores mostra é que o buraco era muito mais embaixo. Eles descrevem esse cenário como um coquetel explosivo de violências que, na verdade, já estavam ali. Fervendo abaixo da superfície. Exato, e que apenas transbordaram quando a tampa foi tirada. Eles dividem isso em 3 ingredientes principais. Primeiro, havia uma violência urbana muito forte. Que seria uma reação às condições de trabalho. Isso, uma reação direta à brutalização das relações de trabalho nas indústrias da época. As pessoas já viviam no seu limite físico e mental. O segundo ingrediente é uma violência camponesa tradicional. O ressentimento das áreas rurais. Um ressentimento profundo enraizado em séculos de servidão e humilhação contínua no campo. E, por fim, a gota d'água. A violência moderna e regressiva trazida pela Primeira Guerra Mundial. A guerra industrializou a morte, né? Perfeito. Causou um trauma formidável e alterou drasticamente como as pessoas enxergavam o valor da vida humana. Quando o governo anterior colapsa, essas 3 forças se soltam de uma vez só nas ruas de Petrogrado. Isso me faz pensar no desafio gigantesco do novo governo. Eles estão lá, sentados no meio desse barril de pólvora,
E a estrutura que eles usaram para tomar o poder, o Comitê Militar Revolucionário de Petrogrado, era provisória. Totalmente desenhada para o golpe, não para governar. Eles precisavam fazer a transição para um governo formal, mas claramente precisavam de uma força policial nova para lidar com as ruas. Como eles resolvem isso? Eles precisavam de um braço armado implacável. E a busca pelo líder ideal para essa nova força é um dos pontos mais irônicos dessa história toda. O texto aponta que Lenin confidenciou a pessoas próximas que precisava urgentemente de um equivalente russo a Fouquier-Tinville. Fouquier-Tinville. Para quem não tem a Revolução Francesa tão fresca na memória, esse foi o promotor público que basicamente orquestrou o terror em Paris, certo? O cara que mandou milhares para a guilhotina. Ele mesmo. O símbolo máximo do jacobino sólido que não tem piedade de ninguém. Lenin queria alguém com esse exato perfil. Frio, fanático e incansável. E a escolha recaiu rapidamente sobre um homem chamado Félix Dzerzhinsky. A justificativa para essa escolha carrega uma ironia muito sombria. Porque o próprio Lenin explicou que, de todos os líderes ali presentes, Dzerzhinsky era o que mais tinha passado tempo trancado nas celas da Okranka. A temida e brutal polícia secreta dos czares. Pensa bem no que isso significa. O arquiteto do novo terror foi escolhido justamente por ter sido a maior vítima do terror antigo. A lógica era que, por ter sofrido na pele e conhecido as engrenagens da repressão por dentro, ele saberia perfeitamente como construir a sua própria máquina de moer pessoas. Eles usaram a mesma planta baixa, só mudaram os operadores. É impressionante. E parece que esse plano saiu do papel em tempo recorde. Muito rápido mesmo. No dia 7 de dezembro de 1917, Dzerzhinsky já apresenta o seu projeto na reunião do governo. O tom que ele usa nas atas da reunião é de uma urgência belicosa. Como se estivessem no meio de um campo de batalha. Exatamente. Ele declara que eles estão em guerra no fronte mais cruel, lutando contra o inimigo que usa máscaras. E exige que seja criado um órgão para combater os inimigos da Revolução de uma forma que ele chama de autenticamente bolchevique. É nesse momento que nasce aquele monstro burocrático com nome quilométrico, a Comissão Pan-Russa Extraordinária de Luta contra a Contra-Revolução, a Especulação e a Sabotagem. Obviamente ninguém ia falar isso tudo no dia a dia. Não, impossível. Então a sigla em russo acabou sendo encurtada e ficou imortalizada na história como a temida Tcheca. O que chama a atenção na criação da Tcheca é o abismo entre o que ela deveria ser no papel e no que ela se transformou. Em teoria, as atribuições iniciais pareciam até modestas para o nível da crise. O que eles deveriam fazer, na teoria? A comissão deveria se limitar a confiscar bens, expulsar pessoas de seus domicílios, cortar cartões de racionamento e publicar listas de inimigos. O objetivo declarado era apenas fazer investigações preliminares e passar os casos para um tribunal julgar. Mas a prática passou bem longe disso, não é? E aqui a coisa fica realmente interessante. Tem um detalhe nos documentos que eu acho fascinante, porque explica muito de como as coisas saíram totalmente do controle. O vácuo legal. Sim, o paradoxo legal na raiz da Tcheca. O texto relata que os bolcheviques estavam numa situação frágil politicamente e precisavam fechar um acordo para dividir o governo com uma facção rival, os chamados socialistas revolucionários de esquerda. Precisavam deles para manter uma fachada de união. E para não assustar esses novos parceiros e não melar um acordo de conveniência, adivinha o que eles fizeram? Eles simplesmente não publicaram nenhum decreto anunciando a criação da Tcheca. Nem definindo quais eram os limites dela. A implicação disso é monumental. A principal polícia política do Estado, com poder de fazer prisões e usar a força, nasceu e começou a operar nas sombras. Sem absolutamente nenhuma base legal escrita. Nenhuma. Não havia Constituição, não havia lei, não havia regra de engajamento aprovada. O próprio Dzerzhinsky, quando questionado sobre como a organização iria operar sem uma lei que a regulamentasse, cunhou uma frase que dá arrepios. Qual foi? Ele disse: é a própria vida quem mostra o caminho. Espera, nenhuma lei. Eles criaram uma polícia secreta com poder de vida ou morte, baseada literalmente no improviso e na interpretação do líder sobre o que a vida estava exigindo. Basicamente isso. Isso é um cheque em branco para o desastre. E essa tal vida
que ele menciona, pelo que a gente lê nos documentos, era na verdade o reflexo de um discurso de terror que vinha do topo da cadeia de comando. Não eram só guardas de rua perdendo a mão na violência. Os líderes estavam encorajando ativamente a carnificina. Sim, era explícito. Qual explícito era isso? Eles falavam abertamente em execuções. Totalmente explícito. E as fontes trazem as citações diretas para comprovar que o terror era uma política de Estado encorajada. Trotsky, discursando algumas semanas depois da criação da Tcheca, previu abertamente que o terror ganharia contornos muito mais violentos em breve. Ele volta a usar a Revolução Francesa de exemplo, não é? Isso. Ele diz que não adiantava só prender, e ele elogia a invenção da guilhotina com a justificativa macabra de que ela tinha a grande vantagem de, e aqui eu cito, encurtar o homem em uma cabeça. Nossa, é difícil até de processar que isso foi dito num discurso público oficial. Encurtar o homem em uma cabeça. E não para por aí, o texto ainda traz o próprio Lenin falando para grupos de operários, defendendo que a velha justiça tinha que ser destruída. Ele recomenda que, enquanto não aplicassem o terror contra os especuladores com uma bala na cabeça, imediatamente, a revolução não iria a lugar nenhum. É assustador. Quando você tem as principais lideranças do país falando que a solução para os problemas econômicos e sociais é uma bala na cabeça, isso com certeza reverbera com uma força destrutiva na base da sociedade. Exatamente. O que nos leva a uma dinâmica social muito complexa que o livro expõe. Se conectarmos isso a um panorama maior, a elite que assumiu o poder, que era na sua maioria formada por intelectuais urbanos, instrumentalizou uma divisão de classes brutal que já existia no país. Havia um distanciamento enorme entre a cidade e o campo, certo? Um profundo preconceito da cidade em relação ao campo. Muitos dessa elite urbana viam os camponeses como seres de instintos quase selvagens, que precisavam ser contidos pela razão da cidade. Mas, ao mesmo tempo, esses intelectuais sabiam muito bem que o verdadeiro motor que destruiu a ordem imperial foi a fúria desses mesmos camponeses. O texto cita uma carta reveladora de um capitão da época que entendeu perfeitamente a situação. Para o camponês comum, aquilo ali não era um debate sobre teorias políticas complexas do marxismo, era pura e simples vingança social. Eles finalmente estavam na posição de humilhar e destruir os antigos proprietários de terras, não é? Os senhores que os exploraram por gerações. O grande salto foi que o Estado oficializou essa sede de vingança. Eles pegaram esse ódio latente, colocaram um rótulo de guerra civil justa e usaram isso para legitimar delações, invasões e assassinatos pelo interior do país. O que, imagino eu, deve ter gerado um curto-circuito com qualquer tentativa de se criar um sistema de justiça formal, mesmo que fosse um sistema criado pelos próprios revolucionários. Um choque inevitável. Acordo político com os socialistas de esquerda? Pois bem, um deles, um homem chamado Steinberg, assumiu o cargo de comissário da Justiça. Uma posição que deveria ter algum peso. Deveria, mas poucos dias depois da posse dele, a Tcheca, agindo sem base legal, vai lá e prende arbitrariamente vários deputados de partidos rivais que tinham acabado de ser eleitos. Steinberg fica indignado e vai cobrar explicações de Lenin. O diálogo entre os dois é digno de um filme de terror político. O Steinberg entra na sala e questiona a própria existência do cargo dele, já que a polícia secreta fazia o que queria por cima da lei. Ele lança uma provocação bem amarga para o Lenin. Ele diz: para que serve um comissariado da justiça? Seria melhor chamá-lo de comissariado do extermínio social, e o negócio será entendido por todos. Fiquei chocada com a resposta do Lenin, porque ao invés de se escandalizar com a acusação, ele simplesmente abraça a ideia. Ele responde: excelente ideia. É exatamente por esse ângulo que eu vejo a coisa. Infelizmente, não podemos chamá-la assim. É o momento em que as máscaras caem de vez. Lenin não tenta sequer fingir que a Tcheca está subordinada à lei. Quando o ministro da Justiça tentou enquadrar a Tcheca, exigindo o controle legal sobre as prisões, Lenin interferiu e deu ganho de causa para Dzerzhinsky. Rasgaram a fantasia do Estado de Direito ali mesmo. Eles consideravam qualquer tentativa de seguir ritos processuais como uma futilidade legal burguesa.
todo o sistema de freios e contrapesos foi jogado no lixo em favor da força bruta extralegal. E com esse passe livre concedido pelo topo do governo, os eventos de 1918 se desenrolam numa velocidade assustadora, fechando violentamente todas as portas políticas. Logo em janeiro, acontece a primeira e única tentativa de uma democracia parlamentar na Rússia daquela época. A Assembleia Constituinte. Isso. Uma assembleia tinha sido eleita e um detalhe importantíssimo, os bolcheviques eram minoria nessa eleição. Eles tinham apenas 175 dos 700 deputados eleitos. Quando a assembleia se reúne pela primeira vez, o que acontece? Ela é dissolvida à força pelas tropas do governo após um único dia de funcionamento. Um único dia. E a população tenta protestar contra o fechamento, as tropas atiram na multidão e 20 pessoas morrem nas ruas. É o fim definitivo do diálogo. E o que revela muito sobre o estado do país é que a nação não esboçou uma grande reação nacional depois dessas mortes. O cansaço extremo e a fome já haviam anestesiado a capacidade de resistência da população urbana. Estavam focados apenas na sobrevivência diária. Pouco depois, em março, usando as ameaças da Primeira Guerra e o risco de insurreições, o governo transfere a capital de Petrogrado para Moscou. E a Tcheca vai junto, claro. Se muda junto e se instala num prédio gigantesco na rua Bolshaya Lubyanka. Esse mesmo prédio serviria como centro nervoso do terror estatal soviético através de todas suas renomeações ao longo das décadas seguintes, GPU, NKVD, KGB. Moldando a história do século XX a partir dali. Certo. Vimos como eles fecharam o cerco na política e nas capitais. Mas e a vida prática da população fora dos grandes centros? Como essa máquina de terror que estava crescendo afetou o cidadão comum, o cara que estava no interior só tentando não morrer de fome? Afetou da forma mais dramática possível, porque a crise de abastecimento atingiu níveis apocalípticos. A economia do país estava literalmente destruída, os trens não funcionavam. As indústrias não tinham mais como produzir produtos básicos, como botas ou ferramentas, para poder trocar com os camponeses pelo alimento. Então, o dinheiro não valia nada e não tinha produto para trocar. Exato. E, logicamente, diante disso, os camponeses começaram a estocar e esconder os seus grãos. Ninguém vai entregar a colheita de graça. A situação nas cidades industriais ficou tão extrema por causa disso que a ração diária de pão por pessoa despencou para algo em torno de 100 gramas. 100 gramas de pão por dia? Isso não é uma refeição, é uma migalha. É quase nada. Diante dessa catástrofe iminente, em fevereiro de 1918, o governo solta um decreto declarando a pátria socialista em perigo. E essa declaração foi basicamente o sinal verde para transformar o país todo num campo de batalha interno. A ordem a partir daí era fuzilar no ato qualquer especulador, agitador ou pessoa que resistisse às requisições. A linha entre um especulador e um camponês desesperado sumiu. Sumiu totalmente. O que mais me impressiona aí é como a relação do governo com os camponeses se inverte do avesso. De heróis da revolução, eles passam a ser os alvos. O livro detalha um projeto de Lenin que propunha explicitamente fuzilar qualquer camponês que não entregasse a sua cota de excedentes agrícolas no prazo estabelecido pelo Estado. Fuzilar por esconder comida? Sim, a proposta era tão sanguinária que até os aliados próximos no governo ficaram chocados e ele teve que retirar a ideia oficial do papel. Mas a intenção e a diretriz já estavam postas na mesa. A mensagem foi dada. A mentalidade de guerra interna estava cimentada. Em abril daquele mesmo ano, o Lenin discursou assumindo que a lua de mel com os pequenos proprietários rurais havia acabado de vez. Nas palavras dele, enquanto o objetivo era derrubar os grandes latifundiários, eles estavam juntos. Mas agora nossos caminhos divergem. Ele elegeu um novo inimigo. O camponês comum, que tinha aversão a entregar sua colheita para o Estado sem receber nada em troca e que só queria guardar o fruto do próprio suor, virou o inimigo número 1. Trotsky e os comissários de abastecimento abandonaram qualquer diplomacia e declararam que a comida só seria extraída do campo usando a ponta dos fuzis. Para dar uma dimensão da escalada monstruosa dessa repressão, vamos olhar para os números da Tcheca. Em dezembro de 1917, quando foi criada lá naquele improviso que a gente comentou, ela tinha cerca de 100 membros. Um grupo bem pequeno. Sim,
Mas em meados de 1918, poucos meses depois, eles já eram 12 mil homens fortemente armados. É como se uma pequena milícia de bairro, de repente, virasse o exército de um país inteiro numa questão de meses. Eles deixaram de serem investigadores de gabinete para realizar operações militares em larga escala. Exatamente. O livro relata uma operação massiva em abril de 1918, em pleno centro de Moscou. Mais de 1.000 agentes da Tcheca atacaram de surpresa as bases de grupos anarquistas rivais. No meio da rua. Foi uma guerra urbana real, com horas de tiroteios contínuos, mais de 500 prisões e dezenas de execuções no local. O termo bandido, que antes justificava prisões pontuais, passou a ser um carimbo letal extremamente elástico. Servia para qualquer um. Não era mais usado apenas para opositores políticos formais e militares rebeldes. Passou a englobar operários que tentavam fazer greve por mais pão nas fábricas, soldados exaustos que desertavam da guerra e, principalmente, os camponeses que lutavam para não morrer de fome tentando proteger seus próprios celeiros. E o resultado prático disso no interior do país é de embrulhar o estômago. Os autores citam compilações históricas como os registros feitos pelos generais do Exército Branco Rival, que investigaram as áreas que o governo vermelho controlava. Há relatos de atrocidades terríveis que aconteceram nesse período, especialmente na região da Crimeia e no interior rural. Os métodos de repressão se tornaram brutais. Sim, com centenas de execuções sumárias, afogamentos em massa e mutilações. A violência escapou totalmente de qualquer justificativa militar tática e virou um instrumento de terror puro e simples, contra uma população civil que agora era taxada oficialmente como inimiga do povo. Uma engrenagem descontrolada. E como o Dzerzhinsky, lá do topo, justificava a necessidade de tanto dinheiro, armas e milhares de homens para uma força que devia ser apenas temporária? Aí entra a ironia macabra do sistema de terror, porque ele cria os seus próprios inimigos para se alimentar. Dzerzhinsky argumentava com o governo que a Tcheca precisava crescer constantemente porque a oposição crescia constantemente. E por que a oposição crescia? Porque a população, que no começo até apoiou o fim do tsarismo e as promessas de terras, não aguentava mais as requisições forçadas de comida e os saques legalizados pela Tcheca. O livro traz um relato de camponeses da época, dizendo que eles diferenciavam claramente as coisas. Como assim? Eles diziam que gostavam dos bolcheviques, que teoricamente lhes prometeram a paz e a terra, lá no início, mas odiavam os comunistas, que agora apareciam armados para roubar até a última saca de trigo e a camisa do corpo deles. Para conseguir manter o poder sobre uma sociedade inteira que rejeitava aquelas condições miseráveis de vida, a burocracia do terror precisou engolir o Estado. Virou o próprio Estado. Ela absorveu e destruiu os conselhos locais, silenciou totalmente os debates políticos e virou literalmente a única linguagem que o governo sabia falar com seu povo, a força. É uma montanha de informações e um relato realmente impactante que os autores montam neste trecho da obra. Recapitulando a nossa imersão de hoje, para quem nos ouve, acompanhamos como uma tempestade perfeita foi a argamassa ideal para esse terror. Sim, uma tempestade formada por fome urbana crônica, o trauma bélico gigantesco herdado da Primeira Guerra, a economia esmigalhada e aquelas tensões seculares de classes. E a elite no poder usou essa crise inegável e profunda para justificar o injustificável. Com a retórica implacável e violenta de figuras como Lenin e Trotsky no topo e a gestão meticulosa, fria do Dzerzhinsky nos bastidores, um bando de comitês armados improvisados evoluiu num piscar de olhos para um aparato leviatânico. Uma máquina imparável. Uma engrenagem estatal de vigilância e aniquilação que não prestava contas a ninguém, rasgou todos os ritos legais civilizatórios e se alimentou do ressentimento social profundo para esmagar não só a concorrência política, mas também as pessoas comuns que só tentavam guardar um pedaço de pão em casa. O que nos empurra para uma reflexão crucial sobre tudo isso. É algo que não está escrito com essas exatas palavras no texto original, mas grita nas entrelinhas de tudo que a gente destrinchou aqui.
É um pensamento para levarmos para o nosso dia a dia observar o mundo atual. Excelente ponto. Qual é a reflexão? Quando o tecido de uma sociedade rasga, seja pelo pânico coletivo, por uma escassez extrema de recursos ou por um abalo institucional contínuo, as pessoas frequentemente aceitam a entrega de poderes extra-legais e da violência sem freios nas mãos do Estado. Elas veem isso como a única solução pragmática para restaurar a ordem. Um sacrifício aceitável pela segurança imediata. Exato. Mas a grande pergunta histórica que fica é: existe algum ponto de retorno? Depois que você abre a caixa de Pandora e constrói uma máquina letal que opera acima das leis para combater uma emergência, existe registro de que uma burocracia dessas já devolveu o poder voluntariamente e voltou quietinha para sua caixa? Ou a ferramenta desenhada para dominar a crise fatalmente ganha vontade própria e se torna um mestre absoluto daqueles que a forjaram? Uma provocação densa e muito, muito necessária para encerrarmos a conversa de hoje. Agradeço imensamente a todos da nossa audiência que mergulharam nessa análise histórica tão complexa conosco. Continuem sempre questionando o que leem, fiquem curiosos e nos encontramos na nossa próxima imersão.